Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está, graças a Deus. Trago mais um versículo para partilhar com vocês. Nesse caso são dois. Que é o livro de Colossenses. O primeiro capítulo, é o versículo 13 e o 14, que diz assim: Deus Pai arrancou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual temos a remissão dos pecados, no qual somos redimidos por causa dos nossos pecados. Olhem para o nosso mundo, olhem a nossa volta. Toda vez que ligamos a televisão, entramos nas redes sociais, existem notícias de desgraças em todo o lado. Em todo o lado. Eu pergunto-me, o que é que tu pensas em relação a isso? Como é que tu te sentes em relação a isso? Como é que está a tua vida? A tua vida está alinhada com Deus? Como é que está a tua vida? Estás alinhada? Porque se hoje fosse o último dia, porque sim, chegará esse dia, né? Se hoje fosse o último dia, tens a certeza e a convicção de que estarias na presença do Senhor? Tens essa convicção? Porque essa convicção só vem por meio do seu Espírito. Por meio do Espírito Santo é que nós temos essa convicção de que nós, quando morremos, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria na presença de Deus. Que a minha alma estaria na presença de Deus. Tens essa convicção? Se não tens essa convicção, eu quero te convidar. Quero te convidar a escutares o que é que a palavra de Deus diz. A humanidade pecou. A humanidade pecou. Nós somos pecadores. A nossa vida é feito de escolhas todas erradas. Só mesmo nascendo de novo, por meio do Espírito de Deus, só mesmo nascendo de novo. E esse nascimento ocorre por nosso arrependimento, é que nós recebemos essa redenção. A cruz do Calvário é a redenção. É onde nós somos redimidos. É onde nós recebemos a misericórdia de Deus. Uma vez, um colega meu me perguntou: Célia, estávamos a conversar sobre a palavra e ele me disse que algumas partes da Bíblia que ele não concorda, que não gosta. Não gosta da Bíblia, não gosta dessas partes. Quando fala da Guerra Santa, que ele não gosta disto. Que Deus é esse que permite uma guerra assim? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? É um Deus que é justo. É um Deus que é justo. Um Deus que permitiu essa guerra santa para dar início à nossa redenção. Ali Deus estabeleceu um povo. Esse povo que posteriormente levou o Evangelho para os 4 cantos da terra. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor todo o tempo. Mas Deus é amor em Jesus Cristo. Deus é amor em Cristo Jesus. Ali Ele manifesta o amor e a sua misericórdia. É nos seus termos, não nos nossos termos. Não vivendo uma vida completamente à parte, uma vida cheia do pecado, vivendo como eu quero, fazendo as escolhas como eu quero, quando eu quero, como eu quero. Não. Não. Nós acreditamos que amor é aquelas pessoas que não nos dizem a verdade. A pessoa ama, não me diz a verdade. Não, o amor é aquele que traz a verdade. E a verdade é o Evangelho de Cristo. Isso é que é amar. Porque só a verdade pode realmente resgatar-nos das nossas faltas. O mundo vive numa mentira completa, num engano completo. Cada qual a viver a seu belo prazer. Depravadamente. E o nosso Pai do céu, Ele é santo. Deus é santo.
Deus ama a humanidade, mas Deus não ama o pecado. E por causa disso enviou Jesus para nos redimir, para nos chamar do reino das trevas, para nos trazer para o reino da luz. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso que eu creia, que eu receba. A tua vida sem Jesus é governada pelo Satanás. Esse é o governo que gera a tua vida. E na ilusão nós acreditamos que que nós controlamos a nossa vida. É mentira. Só existem dois governos. É o governo da luz e é o governo das trevas. Se não pertences ao governo da luz, tu pertences ao governo das trevas. E não é viver uma vida que tu decides, entreguei a minha vida a Jesus, mas depois continuas a viver no pecado, continuas a praticar as mesmas coisas. Não é gritando Jesus, não é gritando o nome dele, não é falando o nome dele, não é dizendo que eu acredito, não é eu indo à missa, não é nada disso que te torna crente. É preciso realmente o teu coração. Deus quer o nosso coração, Deus quer toda a nossa alma. Ele é um Deus que diz que é ciumento. Deus não aceita partilhar-nos com ninguém. E Ele está-te a chamar por meio do seu Filho antes que o tempo seja tarde. Porque em Jesus Ele nos amou verdadeiramente. Em Jesus Ele nos redimiu verdadeiramente. Vamos deixar de enganos. Só queremos ouvir as palavras bonitas que o Evangelho tem. Mas o Evangelho serve para nos guiar, serve para nos corrigir. Não é tirar uma palavra fora de um contexto e aplicar na minha vida. Deus é uma pessoa. Deus não é algo que nós imaginamos. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que detesta o pecado. Sem arrependimento não há redenção. Sem arrependimento não há conversão. E Jesus está-te a chamar para deixares os teus caminhos, porque o tempo está curto. O tempo está curto. Pessoal, eu já estive do outro lado. Eu já estive. E é tudo engano, é tudo uma mentira. Eu posso te garantir que deste lado, sim, a palavra diz que nós temos sofrimento, sim, passamos por dificuldades, sim. Mas existe alegria. Existe uma paz que estás à procura nas coisas mundanas, nas festas que vais toda hora, no sexo, nas noitadas, nessas coisas todas que vais buscando. É tudo mentira. Ele está-te a levar para um buraco, está-te a levar para um abismo. Está-te a levar para um abismo, mas Deus desceu. Enviou o seu Filho do alto do céu para deixar nesse mundo caído, nesse mundo podre, para nos resgatar desse lugar, dessa imundice. Amor não é aquele, quem ama não é aquele que aplaude quando a gente erra. Aquele que nos ama, quando nós erramos, ele nos corrige. Ele nos chama a atenção. Porque ele não quer que nós morramos. E por isso ele nos chama ao arrependimento. Porque vê para onde é que nós caminhamos, é para a desgraça. E Jesus está-te a chamar. A chamar-te. Deus está-te a chamar por meio do seu Filho para te arrependeres dos teus caminhos. Essa coisa de namorar A, B, C, D, G, H só está a causar desgraça à tua vida. As bebedeiras, isso tudo só está a trazer sofrimento para ti próprio. Se eu soubesse certas coisas, eu teria feito escolhas diferentes, teria escolhido Jesus mais cedo. Mas eu acredito eu digo sempre que não, talvez não daria valor. Hoje, no momento certo, ele apareceu. Mas não deixes o teu momento passar, porque pode passar. E Jesus está-te a chamar. Arrepende-te.